Como você sabe, é sempre uma reportagem, uma entrevista com pessoas aqui da cidade, ou mesmo fora, mas que tem um conteúdo para você aprender um pouco mais, para se divertir. E hoje a nossa entrevista não é uma aula, mas vai contar muita história. Eu estou aqui com a jornalista e escritora Maria Cristina Dias. Tudo bem, minha amiga? Tudo bom, Sérgio? Posso chamar de Cris? Você? Pode, claro, sempre. Ele sempre me chama assim. É verdade, até porque eu a conheço bastante tempo, admiro o teu trabalho. Obrigada. Né? Qual é a tua história? Como é que tu chegaste aqui em Joinville, Cris? Então, eu moro em Joinville há quase 25 anos, Sérgio. Eu cheguei aqui recém-formada, buscando qualidade de vida. Eu sou carioca, né? E há 25 anos o Rio, apesar de ser uma cidade linda, já não era mais um local bom para se viver, né? Nem para construir família, já não era o que eu queria. E eu busquei um local onde eu pudesse ter qualidade de vida e que tivesse uma perspectiva de me desenvolver profissionalmente. Como jornalista. Como jornalista, eu era recém-formada. E aí eu vi Joinville. Joinville, na época, a notícia era forte, tinha o Diário Catarinense, eu cheguei e vim direto para o Diário Catarinense, né? E eu vim para cá. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu adoro essa cidade e eu me situo muito bem aqui. Mas aí houve um momento na tua vida que tu descobriu, ou continuou, pelo menos, com a foto de pássaros, que é uma outra história que eu não vou contar hoje. Uma outra história. Ela é apaixonada por fotografar e caçar na fotografia pássaros. Mas também mais uma outra mudança quando você foi para a literatura, se tornar uma escritora hoje de sucesso. Então, hoje eu só estava conversando contigo antes da gente entrar no ar, eu estava conversando um pouquinho com o Sérgio. Hoje eu sou mais jornalista eu sou mais escritora do que jornalista, né? Até porque o jornalismo mudou muito. Sem dúvida. Com o tempo, eu sempre gostei muito de história, sempre. Desde menina, né, na hora de fazer a faculdade, eu oscilei entre fazer jornalismo e fazer história. Por fim, eu optei por jornalismo, eu queria o presente, mas eu nunca me afastei da história em toda a minha trajetória. Desde a história antiga, do brasileira, enfim. Sempre. É o que eu gosto de ler. Se você perguntar, olhar a minha biblioteca, você vai ver que é o que eu gosto de ler. Sempre. E com o tempo eu fui me especializando nisso, me focando nisso, me aprofundando na história de Joinville, em primeiro lugar, até para me situar nessa cidade que me recebeu, né? E depois eu fiz mestrado em patrimônio, eu ampliei isso. E com o tempo eu fui olhando muito para a questão da memória. Né? A memória, a construção da memória. As biografias. As biografias. As histórias das pessoas. E eu comecei a escrever primeiro a história da cidade nos jornais, depois a história das pessoas, para as famílias. Né? E hoje em dia, eu escrevo, muita gente não me vê mais na mídia, porque eu escrevo livros de memória, revistas biográficas, faço projetos biográficos, que ficam nas famílias. Elas não chegam, algumas chegam a circular, como o livro do Seu Loyola, que foi lançado ano passado, Inove, Faça a Diferença. Mas chegam a ir para as livrarias, mas a maioria... Loyola, para quem não sabe, é o diretor, o presidente da Fabril Lepper, também foi senador da República, secretário de Estado de Santa Catarina, também presidente do Corpo de Bombeiros, então teve uma atuação e tem uma atuação fantástica, Eu sou fã do fantástico. Um líder empresarial, político, comunitário, uma pessoa de um grande conhecimento, de uma grande atuação no Estado. Um dos grandes homens que nós temos aqui. Com certeza. Então, esse livro que eu fiz com ele, né, onde eu traduzi a experiência dele, que tem 86 anos, para uma linguagem de uma pessoa jovem, uma pessoa de 20 anos, uma linguagem que um adolescente lê assim, brincando, rápido, né? Esse foi para as livrarias. Mas a maior parte dos livros fica nas famílias. A gente faz tiragens pequenas para as famílias que querem resguardar, que querem guardar suas histórias, preservar ela para os seus descendentes. Não apenas um álbum de família, mas realmente uma contação de histórias. Hoje é um interesse muito grande de você saber quem você é, de onde você veio, de onde vêm as suas referências. Por que você age dessa maneira? Quais são os valores que te guiam? Né? E como é que você entende isso? Você pode falar quais são hoje os livros que você está trabalhando? Sim, claro. Hoje eu estou trabalhando em 3 livros. Tá? Bom,
Ano passado eu concluí esse aqui, que foi esse do seu Loyola, o Inove e Faça a Diferença, né? Que foi que é esse que eu estou falando, que foi para as livrarias, e fiz uma revista biográfica para uma família de São Bento do Sul, família Werlich, né? Que ficou restrita à família. Mas qual é a história da família lá em São Bento? Eles têm uma participação na comunidade, na economia, ou é algo que só realmente envolve a própria história deles? É uma história que envolve só eles, tá? É uma família de professores, eles também têm um laço forte aqui com Joinville. Mas uma coisa mais introspectiva. Introspectiva, é uma história de superação. E foi uma coisa muito interessante, porque eu fui entrevistando os irmãos mais velhos, né, os patriarcas da família, né, os mais velhos, separadamente. E era interessante que em cada entrevista que eu fazia, esses valores apareciam iguais, fortes, assim, ó, bem pautados. Aí você vê por que aquela família é assim. Deu certo, né? Deu certo, eles se viram, né? E esse ano eu estou trabalhando na biografia do Sr. Mário Krieger. O Sr. Mário Krieger foi um metalurgista que foi um grande alavancador do polo metalúrgico de Santa Catarina nas décadas de 70, 80, 90. Ele foi da Tupi, da Schultz. Né? Ele faleceu ano passado e, veja bem, não só a família e um grupo de amigos se uniu para manter o legado dele. Né? E eu estou fazendo essa história, né? Eu estou fazendo a segunda edição da biografia do próprio seu Loyola. Agora, né? com outro viés? Com outro viés, contando histórias, não contando a história dele, claro, vai ter a história dele, mas contando histórias que ele vivenciou, acompanhou, soube, enfim. Ele deve ser maravilhoso. É uma personalidade riquíssima, imagino. Né? É muito interessante. E estou fazendo a história de uma família católica cujos pais faleceram no ano passado e que são um exemplo, um modelo de vida cristã, de fé, de vida em comunidade, de família. E pode revelar qual é a família? Ainda esse não. A gente ainda não. Não mas tá daqui a ainda. pouco a gente vai. Daqui a pouco vai trabalhar em cima disso. Então, Cris. É muita coisa, né? Mas são projetos de 1 ano e meio, de 1 ano. Não são projetos assim, ó, vai hoje, faz um livro. Não. É um processo. Porque você vai conversando, buscando documentação. Então é um trabalho de garimpo, é isso? É um trabalho de garimpo, de entrevista, de muita introspecção. Porque você tem que pegar o cerne, aquilo que move aquela família. E isso você só consegue com tempo, com você mergulhando naquelas vivências, né? Não é uma coisa que você faça de um dia para a noite, que seja rápida. Eu costumo dizer para o meu cliente que quer assim, eu quero o livro para daqui a, sei lá, 4 meses. Eu falo, não dá. Mas ele tem que amadurecer. Você faz biografias, mas de pessoas que te contratam vivas, evidentemente, sobre essas histórias das suas famílias. Você não pega uma história lá antiga, de um Otto Kardérfel, e tenta resgatar essa história. Ainda não fiz isso. Mas pretendes? É uma ideia. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouco mais sobre personagens da cidade que são pouco conhecidos, além dos seus nomes em rua. É um instantinho só, nós já voltamos. Na Imobiliária Zibel você tem tudo para o aluguel, também para compra, venda, confiança, tranquilidade, uma equipe especializada para que você não se incomode. Portanto, se estiver procurando um imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial, o endereço qual é? Zibel, a imobiliária do aluguel. O nosso movimento é para ajudar pessoas a alcançar felicidade. Para isso, reunimos em um só lugar profissionais de referência em ortopedia e traumatologia, com excelência na tecnologia de exame e atendimento extremamente humanizado. IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Viver bem é estar em movimento. Já estamos de volta conversando com a Cris, jornalista e escritora, que está registrando, através de papel, né? Imagino que ela use ainda papel, pelo menos os livros ainda são de papel, histórias de famílias, de pessoas, de personagens. Mas agora eu quero explorar um pouquinho sobre aqueles que já passaram pela cidade, que são pouco conhecidos. Nós falamos sobre Otto Kardérfel.
Isso. Não apenas o nome de rua, mas quem foi ele? Então, a gente anda pelas ruas dessa cidade e a gente não sabe quem são essas pessoas, né? O Ottokar Derfel foi uma figura com uma personalidade, uma história riquíssima, né? Ele chegou aqui em Joinville em 1854 e ele veio, ele tinha um perfil diferente daquele colono que chegava aqui. Ele era um homem culto, ele tinha sido prefeito da cidade onde ele morava, na Alemanha, que na época não era Alemanha, porque a Alemanha só se formou depois, né? E ele participou daqueles movimentos liberais de 1848. Então ele tinha uma atividade política muito grande, era um homem culto, de letras, de posses, né? E ele chegou, e junto com ele, naquele navio, chegaram pessoas com essa cultura. E elas trouxeram assim, uma lufada de desenvolvimento para cá. Porque eram pessoas, como eu já falei, cultas. Pessoas que tinham uma vivência... No seu princípio, as pessoas vieram para cá quase que enganadas, né? Vieram colonos, agricultores no caso, gente que tinha uma atividade ainda na ferragem, né? Então, a gente não pode... desqualificar essas pessoas? Não, eram trabalhadores, mas eram pessoas que... Pensa bem, uma pessoa para largar a sua vida, cruzar um oceano, sem a perspectiva de voltar para sua casa, ela tem que ter um bom motivo. E o motivo é que elas não tinham perspectiva mais nenhuma de vida econômica lá, né? Suíça, Holanda, Alemanha, né? Sim. E aí o Ottokar chegou aqui, um homem culto, ele encontrou uma cidade ainda tosca, né? Pouco desenvolvida nessas questões da política, da economia, também nas artes. E onde é que foi a mão dele mais forte? Onde é que ele mais atuou? Então, ele foi político, ele atuou na Câmara de Vereadores de Joinville, né? E ele foi tesoureiro da colônia, da administração da colônia, então ele atuou também na parte administrativa da colônia, e ele atuou na cultura. Ele foi um dos fundadores aqui da nossa Harmonia Lira. Nós estamos gravando no prédio da Harmonia Lira. E foi o diretor cultural da Harmonia Lira, né? Ele, junto com Eduardo Trinks, né, que veio também uma pessoa culta, também uma pessoa de posses, que veio no mesmo navio, né? Eram amigos lá, continuaram amigos aqui, e foram pessoas que fomentaram a cultura. Você pensa, a colônia Dona Francisca, no meio da mata, né? Brejo, né? Mangue, distante de São Francisco do Sul, tinha 7 anos de fundação, quando eles fundaram um clube de teatro. A música na Harmonia Lira, ela chegou depois, a princípio era de teatro, né? E faziam peças de teatro, né? Num lugar no meio do nada, né? Tinha, mais do que fomentar a cultura, eles tinham essa necessidade, porque a arte é uma necessidade. E fazia um link com a história que eles tinham lá, né? Eles não encontraram absolutamente nada aqui, eles tinham que resgatar aquelas memórias das qualidades da música, do teatro, né? da Tem uma dança. Coisa de Ottokar Derfel que pouca gente sabe. Tem uma pesquisadora aqui em Joinville, a Brigitte Brandenburg, que ela lê muito bem o alemão gótico. E ela pesquisou muito no Kolonie Zeitung, que foi o primeiro jornal da colônia. Aliás, ele fundou o Kolonie Zeitung. Também, né? Isso foi ideia dele, né? Ele contratou um tipógrafo, que foi o Carl Ben, para fazer a parte operacional. E depois de alguns anos, o Carl Ben, ele vendeu o Kolonie Zeitung para o Carl Ben, que continuou tocando. Mas foi ele que fundou. Mas aí a Brigitte, ela fez pesquisas nos jornais. O Ottokar Derfel, ele pesquisava o clima. Ele aclimatava plantas, ele fez todo um monitoramento de pluviosidade, de temperatura, de hora que o sol nasce, hora que o sol se põe. Era o homem do tempo à época. Por que isso? Porque isso é uma tecnologia, era uma informação importante para o colono plantar. Para a agricultura. Para a agricultura, para a pessoa se estabelecer nessa terra, né? E é um trabalho importantíssimo. Porque também a época, né? A gente tem que lembrar que o que é inverno aqui é verão lá. E lá eles não tinham verão propriamente dito. Eles saíram dos Alpes, saíram de regiões secas, né? Regiões extremamente agressivas. E aqui não. Encontraram terras úmidas, pouco férteis também, certo? E não se tinha como plantar o que eles tinham lá aqui.
Não, clima diferente, agricultura diferente, você tem que reaprender, né? E ele foi muito importante nisso também. Outro nome? Um outro nome, bom, eu gosto sempre de citar o Procópio Gomes de Oliveira, porque a gente fala muito da Joinville alemã, e a gente esquece que junto da Joinville alemã também tinha uma Joinville lusa, né? O Procópio Gomes de Oliveira, que dá nome àquela principal via ali que liga o centro à Zona Sul, a Avenida Procópio Gomes de Oliveira, ele foi um político, empresário industrial e um visionário nessa cidade. Quando você pensa assim, ó, modernização de Joinville no início do século XX, pavimentação de ruas, mercado municipal, implantação do mercado municipal, a construção do primeiro prédio do Hospital São José, tudo isso passa por Procópio Gomes. Ele foi prefeito 2 vezes. Ele foi um dos fundadores da Companhia Industrial, que foi a principal indústria ervateira no final do século XIX, início do século XX. E a erva mate foi um produto que enriqueceu Joinville. Toda a riqueza gerada pela movimentação da erva mate no final do século XIX, início do século XX, financiou o desenvolvimento da cidade nas primeiras décadas do século XX. Até poucas pessoas sabem disso, né, mas é importante destacar, é que essa indústria ervateira surgia lá em cima, ainda em Mafra. E aí, lá eles plantavam, colhiam, e através de carroções, este produto desciam aqui pela serra, por isso a Serra Dona Francisca, foi toda feita quase que à mão, e chegava aqui os carroções, precisava corrigir ou montar, né, as que estavam quebradas, então tinham os ferreiros, faziam as rodas, faziam as ferragens. A partir dali, a nossa Joinville começou a ter a indústria metal-mecânica de uma forma muito empírica, mais desenvolvida com a tecnologia à época. Toda uma economia. Joinville era um entreposto comercial, onde era feito um beneficiamento. A erva mate vinha lá de cima, mas vinha folha. Sim. Tá? Aqui era feito beneficiamento e exportado. Né? Então era um local que gerava riqueza. Engraçado que você falou da indústria, dos ferreiros, e eu então vou te contar uma história, porque tem uma outra avenida, Albano Schmidt, que é uma das ruas principais do Boa Vista. Né? Boa Vista tem uma rua que vai e uma rua que vem, uma é Albano Schmidt. Mas essa história do Albano Schmidt, da Fundição Tupi, daqui a pouquinho eu vou tomar uma água com a Cris, você levanta também, vai na sua geladeira, se é que no copo não está do seu lado, para tomar, e não esqueça, na sequência, Albano Schmidt, um instantinho só. Toda história tem sua essência. A nossa essência é prestar atenção às pessoas e cuidar. Através da história, crescemos, nos superamos, nos transformamos, sempre cuidando das pessoas com dedicação, porque essa é a nossa essência. Nascemos para isso. 100 anos de uma vida de pessoas dedicadas a pessoas. Isso nos faz mais humanos. Ontem, hoje e sempre. Drogaria Catarinense, 100 anos. A gente cuida de você. Já estamos de volta com a jornalista e escritora, minha amiga Cris, falando sobre o passado recente da cidade. E nós paramos na Albano Schmidt, não porque ela está em obras e a gente está parando, mas é a história que continua. Então, você falou dos ferreiros, né, de toda a movimentação da erva mate. E por que eu lembrei da Albano Schmidt? Porque a Albano Schmidt tem tudo a ver com a Tupi, né? E a origem remota da fundição Tupi está numa oficina de um ferreiro chamado Friedrich Birkholz, lá no final do século XIX. Ele montou uma oficina de consertos de carroça, né? Ali onde é o Shopping Miller, na rua Pedro Lobo. E assim, essa oficina ela prosperou, na época eram dois, era ele e um empregado, né?
E essa oficina prosperou, cresceu, e assim, muitas mudanças de produto e mudanças societárias depois, ela acabou se transformando na Fundição Tupi, que foi uma outra coisa. Mas a origem, digamos assim, a origem remota da fundição. Começou com uma ferraria. Começou com uma ferraria, né? E por muitos anos a Fundição Tupi funcionou ali no centro, onde você disse era o Shopping Miller, muitos anos. Depois é que eles mudaram. Até a década de 50, 52, 54, por aí, né? Olha, eu sou nascido em 58, Cris. E eu me lembro que eu peguei a Fundição Tupi funcionando. Eu morava ali pertinho e eles já estavam com uma parte lá, houve uma transição, né? Uma parte da fundição ficou operando ali no centro e a outra parte já operando lá no Boa Vista. Exatamente, foi nessa época mesmo. E por que o Albano Schmidt? Porque o Albano Schmidt, ele chegou na Fundição Tupi na década de 20 ainda, né, como gestor, e depois ele foi aumentando a posição dele ali dentro, societária ali dentro, né? E na década de 30 ele teve uma sacada que foi a seguinte: ele começou a produzir conexões, ele teve a sacada de produzir conexões de tubos em ferro. Na época não tinha PVC, não, as conexões, os tubos eram de ferro e tinham essas conexões. Isso era um produto sofisticado que era importado e caro. E para desenvolver isso, ele e os sócios dele, os sócios operacionais, né, desenvolveram uma coisa chamada ferro fundido maleável, que era uma tecnologia que já era conhecida na Europa, mas que não se fabricava no Brasil. Tem o ferro gusa também, que é um outro tipo, outra tecnologia. Tem um monte de coisa, né? Isso aí é uma coisa muito complexa, mas eu sei que eles conseguiram desenvolver isso aqui pela primeira vez no Brasil. Com isso, olha só, desenvolveram uma tecnologia nova para o país. Com isso, eles fizeram as conexões e depois, nossa, eles turbinaram o desenvolvimento dessa cidade. O Boa Vista, a gente pode dizer que o Boa Vista foi aberto em função da Tupi. Sem dúvida. Né? Eles criaram um conjunto de casas, né, para que os trabalhadores que vinham de fora, Joinville não tinha mão de obra, vinham do Paraná, vinham do sul de São Paulo, gaúchos, mas principalmente do oeste do Paraná, chegavam aqui, iam se estabelecer nestas casas que a Tupi também promovia, ou eles buscavam e levavam de ônibus. Quanto tempo eles fizeram isso? Então, por exemplo, quando você passa por uma rua Albano Schmidt, sem saber, quem foi? O que eu estou fazendo aqui? Aquilo não está ali por acaso. Aquilo está ali porque foi uma personalidade que realmente alavancou o desenvolvimento daquela região, né? Da cidade. Agora vamos falar de uma mulher, né? Yuta, que faleceu infelizmente recentemente, foi uma pessoa pouco conhecida nos dias de hoje, mas que tem um legado extraordinário. Dona Yuta Hagman. Dona Yuta Hagman ela faleceu no dia 13 de dezembro agora, aos 92 anos, e era uma das pessoas que mais conhecia a história dessa cidade. E ela conhecia primeiro ela tinha a memória dela e a memória das pessoas que vieram antes dela, dos pais, dos avós, dos bisavós que chegaram aqui em Joinville nos primeiros tempos de colonização. E além disso ela pesquisava, ela lia, ela aprofundava, ela ampliou esse conhecimento da família. E era uma pessoa extremamente generosa no sentido de que ela não guardava esse conhecimento para si. Qualquer pessoa, você não precisava conhecer ela, você tinha uma curiosidade, você tinha uma necessidade de conhecer, você batia na porta dela, ela te recebia, né? E ela abria os arquivos, contava história, e isso foi muito, muito bom. Nós temos hoje o Arquivo Histórico Municipal de Joinville, que, evidente, poucas cidades possuem, né, esse resgate e esta guarda de documentos. Mas nós temos a continuação de historiadores, como tivemos com a Yuta? Você conhece alguém que se desenvolva ou esteja continuando esse legado? Bom, a Dona Yuta, ela tinha a característica de ter vivenciado boa parte dessa história, né? Nós temos pessoas idosas que vivenciaram boa parte dessa história, embora sejam mais resguardadas. Nós temos pesquisadores que fazem um trabalho muito bom. A Raquel Santiago, eu sei que tem um trabalho lindo também. Tem. Raquel Santiago pesquisou muito essa história dos lusos, por exemplo. Isso. Essa questão do poderio luso brasileiro, de Abdom Batista, de Procópio Gomes. A Raquel, sim.
A gente tem o próprio coordenador do Arquivo Histórico, Dilney Cunha, que também é um pesquisador, a Brigitte Brandenburg, que não tem uma formação formal, né? Assim como eu também não tenho, mas que é uma interessada na história, uma pesquisadora maravilhosa, ela lê em gótico. Deixa eu te perguntar para encerrar o programa. Dona Francisca, tu tem uma frase que eu adoro. Ela é a mulher, como é que tu falou? Ela é a ausente mais presente dessa cidade. Todo mundo já ouviu falar ou já leu no nome da rua, da placa, etc. A princesa que nunca veio para cá. Então, ano passado... Quem foi ela? Pois é, a Dona Francisca, ela era uma irmã um pouco mais velha que o imperador Dom Pedro II. Portanto, era da alta corte. Sim, ela era filha de Dom Pedro I, irmã de Dom Pedro II. Né? E ela se casou com um príncipe de Joinville, que a conheceu aqui na corte, no Rio de Janeiro. Né? Mas era francês. Era francês, né? Ele era filho do rei Luís Felipe. Ele era... Também, portanto, era da alta corte na França. Sim, uma das principais casas da Europa. E ela casou e ganhou como dote essa região. E depois... Mas era um presente meio michuruca, não era? Porque na época que não tinha nada. Era só carangueja. É um presentinho sem vergonha que deram para ela. Não, eram terras. Terras sempre têm seu valor. E foi de muita valia para o casal depois das revoluções liberais, quando a monarquia francesa caiu e a família se viu numa necessidade, numa situação de necessidade, teve que dispor dessas terras. Né? Vendeu, né? Ela comercializou com a Companhia Colonizadora de Hamburgo. Virou um loteamento da corte francesa. Eu costumo dizer isso. A Colônia Dona Francisca é um empreendimento comercial privado. Um loteamento. Tá? Mas ela nunca veio para cá e ele também não? Não, mas... Passaram de navio aqui na frente? Não sei. Mas eles estão muito vivos no imaginário. Muito vivos no imaginário dessa cidade. A princesa Dona Francisca, ela está no busto na rua, na Alameda das Palmeiras, ela está no nome da colônia, ela está na principal estrada, né? A Estrada Imperial Princesa Dona Francisca. Ninguém sabe, por exemplo, por que há muito tempo a gente fala, né, a grife, Joinville, cidade dos príncipes. Mas dá a impressão que nós temos lá um príncipezinho aqui, o outro lá, ninguém vincula, certo? O nome de Joinville, a história do príncipe Felipe, do príncipe Ferdinand, não é? Com a própria Dona Francisca, que era da alta corte, né? Então, será que um dia a gente vai conseguir fazer com que os jovens, que hoje têm essas informações tão rápidas, né? O consumo tão rápido, achando que o Facebook é a vida atual de todos, será que alguém vai passar para frente essa história da nossa cidade? Olha, isso é um grande desafio, né? Fazer as pessoas mais jovens se interessarem por história. Eu acho que elas começam a se interessar à medida que elas entendem como é que o passado impacta no presente. E como com isso você consegue entender o que acontece na sua vida, o que acontece no teu entorno. Enquanto agora é preciso uma mudança na forma de se entender e de estudar e de encarar a história. A história é isso aqui que a gente vive, né? A história passada foi presente de algumas pessoas, mas e ela impactou. Tudo que a gente faz hoje vai impactar no que vai acontecer no futuro. Por isso que a nossa cidade tem características diferentes da de Curitiba, de Blumenau, de São Bento. As pessoas fizeram essas diferenças. Exato. Então, assim, quando você dá ao jovem essa perspectiva, que a história não é um livro bolorento na estante, mas é aquilo que fez você chegar até aqui, né? Eu acho que a perspectiva muda. Cris, muito obrigado pela tua entrevista. Infelizmente o tempo fica curto para tanta informação. Joinville também tem uma outra história muito bonita, na minha opinião, que é a da cana-de-açúcar. Sabia que nós tivemos uma das maiores plantações do sul do Brasil de cana aqui? É história para outro programa, fiquem com Deus. Você sabe, no próximo é meu convidado.